Boa tarde a todos, meu nome é Rosana, eu sou terapeuta e também sou umbandista. Eu sou Babalorixá da tenda de Umbanda Estrela da Guia, vulgo mãe pequena da casa, e eu estou aqui para aproximar vocês de um tema muito interessante que se chama mediunidade, a prática da mediunidade dentro de um terreiro. Eu agradeço a atenção de vocês desde já e neste momento, a partir de agora, nós estamos no círculo. Muito bem, vamos falar aqui sobre mediunidade. Em primeiro momento, vamos entender o que significa a palavra mediunidade, o que é ser médium. Fora conceito umbandista, fora conceito kardecista, mas a mediunidade. O que seria ser médium? Seríamos intermediários entre o plano divino e o plano terreno. Nós, aqui encarnados, seres espirituais, num plano físico, trazendo experiências, trazendo bagagens. Nós não somos marinheiros de primeira viagem e somos medianeiros entre um plano astral e um plano físico. Muito bem, essa mediunidade pode se comportar de várias formas. Você, aí, deste outro lado, que está me escutando neste momento, é médium? Sim, você é médium. Você pode expressar a sua mediunidade da forma que tocar o seu coração, da forma como você se sente mais confortável. Todos nós somos seres espirituais, como eu já disse, trazendo bagagens e que temos toda a possibilidade de levar ao próximo, de levar aos nossos semelhantes as intermediações, as grandes mensagens do plano astral. Dentro da Umbanda, a mediunidade, ela se expressa de uma forma bastante intensa. Nos kardecistas, nos evangélicos, que também são médiums, né? Embora levem outra denominação, outros conceitos, as manifestações podem ser mais sutis. Dentro da Umbanda, nós temos uma carga emocional muito grande quando falamos em mediunidade, porque nós expressamos formas físicas, às vezes mudamos o tom de voz, às vezes mudamos os trejeitos. Então, a forma de se expressar a mediunidade é bastante intensa. Nós temos 3 tipos de mediunidade dentro da Umbanda. Nós temos a mediunidade sutil, a mediunidade intermediária e a mediunidade densa. Os médiuns de energia sutil, os médiuns de energia densa e os médiuns de energia intermediária. O que isso significa? Significa que a pessoa que incorpora no terreiro um caboclo, um preto velho, quando ele fala mais alto, quando ele faz mais trejeito, ele é mais importante? Ele é mais poderoso? Não. Nem sempre. O que isso significa? Significa que aquele médium, ele carrega uma assinatura energética que entra em contato também com a assinatura energética da sua entidade e que promove uma manifestação física na hora da incorporação, para que as energias se encontrem, para que a gente possa se conectar mais facilmente com a energia que nós estamos naquela hora servindo de intermediários, como nós falamos, né, os cavalos, né, dentro da Umbanda. O que seriam os cavalos? Os cavalos seriam exatamente os meios de transporte para que aquela entidade, aquela manifestação espiritual venha trazer o seu recado e a sua mensagem, a sua energia. Muito bem. Vamos falar sobre a mediunidade, as manifestações, as assinaturas energéticas, e para isso eu vou entrar no conceito de cada um. A assinatura energética do médium dentro da nossa cultura, né, dentro do nosso dogma Umbanda. O que seria a assinatura energética do médium? Seria a característica espiritual
que a pessoa traz na sua bagagem, nas suas reencarnações, e que isso permite que a pessoa manifeste a sua mediunidade de formas diferenciadas, para que, lógico, coloque a pessoa na sua zona de conforto. Muito bem. Médiuns de energia, de assinatura energética sutil. São aqueles médiuns que, como eu aqui estou falando com você não vai perceber mudança de trejeito, não vai perceber mudança na voz, mudança na conduta e que simplesmente você percebe que há um grande conteúdo que pode ser passado e que, naturalmente, ele vai passar a sua mensagem para você. Esses médiuns, eles têm um pouco de dificuldade no começo da sua jornada, de distinguir o que é a sua própria vontade da entidade ou do ser espiritual que lhe acompanha. Isso causa um pouco de dor, um pouco de confusão. E muitas pessoas se afastam das religiões por não conhecerem os tipos de mediunidade. Porque até então, até mesmo dentro da Umbanda, existe uma dificuldade grande, onde se fala o caboclo que grita mais alto, o caboclo que bate o pé no chão, o preto velho que se curva mais. Essas são as entidades que realmente estão preparadas. E isso é uma inverdade. Isso coloca o médium dentro de um padrão que, se ele não se encaixa, ele sofre e ele abandona. Os médiuns de energia sutil, eles vêm, então, e fazem o seu trabalho sem muito impacto na característica da pessoa. E aí entramos nos médiuns que têm a assinatura energética mista. São médiuns semi-inconscientes, eles fazem a incorporação, eles mudam trejeitos, eles mudam a forma de falar, eles assumem a postura de pretos velhos, de caboclos, de baianos, de ciganos, porém, a sua capacidade, né, de cognição, ela continua com o médium. O médium lembra, o médium sabe o que está fazendo, o médium pode perceber o que a entidade está fazendo e quando ele desenvolve a capacidade de uma forma confortável, ele pode até travar uma zona de convívio com a sua entidade, né? Que a entidade possa trabalhar ao lado dele, utilizando do seu corpo físico, mas que ele confortavelmente mantenha o controle também das suas lembranças. Existem os médiuns de energia densa, que é o que nós chamamos dos médiuns de descarrego, geralmente, são médiuns que por muitas vezes também são inconscientes. Por quê? Porque os trabalhos que eles realizam são grandes trabalhos de limpeza, eles são excelentes médiuns para trabalhos de limpeza. Eles vêm, eles incorporam aquelas entidades sofredoras, eles incorporam aqueles Exus e pombagiras que vêm limpar, e eles carregam essa energia densa. E por que essa facilidade de controle do trabalho? Porque a assinatura energética daquele médium coaduna com a energia daquela entidade. Vale lembrar que os médiuns de energia densa geralmente são aquelas pessoas que aonde vão falam que estão carregados, falam que pegaram as energias de outras pessoas, mas são médiuns, como eu falei, que têm uma facilidade muito grande pela sua assinatura energética de trazer aqueles espíritos que estão necessitados de ajuda. Mas isso não significa, dentro da prática mediúnica, que isso deva virar uma carga para o médium. O médium, um bom médium, ele tem que ter o seu mecanismo de defesa para que essas práticas mediúnicas não afetem o seu dia a dia. Por isso que nós, umbandistas, preferimos muito desenvolver o nosso trabalho dentro de um terreiro, o que nós chamamos de terreiro, porque lá existe uma egrégora de proteção, porque o médium, às vezes, fica muito suscetível a cargas. E isso atrapalha o dia a dia do médium. É doloroso e é mais um motivo que faz com que o médium se afaste do seu caminho espiritual. Então, a minha função aqui hoje é trazer para você, mais do que a prática mediúnica dentro da Umbanda, é a simplicidade do que é ser médium. É o lado bom de ser médium.
Antigamente, no começo, né, nos primórdios da nossa religião, nós tínhamos uma incidência muito grande de médiuns inconscientes. Por quê? Porque a religião era recente, era nova, as práticas, as entidades vinham cheias de elementos diferentes, cheios de cultos diferentes, e por vezes o médium, se tivesse a sua consciência, iria ficar se questionando. Mas por quê? Isso é tão diferente? Será que eu estou ficando louco? Com a evolução da Umbanda, com a evolução espiritual das religiões, a mediunidade semiconsciente e consciente começou a ficar mais usual. Porque nós, médiums, também somos seres em desenvolvimento. Se a nós foi dado um dom divino de sermos mediadores entre um plano astral e um plano físico, significa que também a nós é dada a oportunidade de evolução. A mediunidade semiconsciente e a consciente, hoje muito mais consciente ainda, e a tendência umbandista, que nós temos notícia pela espiritualidade, é ficar cada vez mais consciente, permite com que nós, médiuns, tenhamos a nossa reforma física e espiritual também. Que nós possamos aprimorar os nossos conhecimentos, que a gente também, através de uma consulta com o consulente, com a entidade que está lá incorporada do médium, possa passar para o médium, muitas vezes, o seu ensinamento. Então, desmistificar esta questão da mediunidade hoje é primordial. Se nós não desmistificarmos a questão da mediunidade, nós conseguiremos apenas afastar excelentes médiuns das casas espíritas e também afastar as religiões. Se nós pensarmos que a mediunidade hoje, dentro de um terreiro, abrange uma gama de entidades, de seres extrafísicos, de espíritos que se colocam um invólucro de um caboclo, de um preto velho, para que ele possa se manifestar daquela religião, naquele templo, se nós pensarmos que neste separatismo a mediunidade forte, fraca, mediana, for de uma certa forma também desmistificada, nós estaremos aproximando mais e mais seguidores das religiões. E o mundo espiritualista só tende a aumentar. E é assim que nós pretendemos seguir. Voltando com as práticas mediúnicas dentro de um terreiro, porque eu sou umbandista e posso falar com bastante propriedade disso, nós temos as incorporações, nós temos os rituais, que muito da Umbanda hoje se desmistificou, porém, muito também se banalizou. Hoje nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre simplificar a religião para trazer cada vez mais adeptos para a nossa espiritualidade, mas também não fazer disso uma prática banal, uma prática onde se cai na falta de credibilidade. Então, os médiums, eles têm uma responsabilidade muito grande, mesmo no dia a dia, fora a prática de terreiro, de praticar a sua mediunidade com consciência. Consciência não na hora da incorporação, não na hora que você está vinculado a uma entidade, mas médiums que somos 24 horas por dia. Temos que ter a nossa responsabilidade de usar os nossos conhecimentos que são passados pelas entidades benditas como uma forma de vivência, como uma forma de ajudar ao próximo, sempre, né? Que seria o princípio básico de todas as religiões, uma forma de união entre os povos. Então, a mediunidade hoje, ela tem que ser levada de uma forma muito clara. Perceba você. Você conhece os tipos de mediunidade? De incorporação? De sensorial?
que são aquelas pessoas que não incorporam, mas percebem no ambiente o que está acontecendo, uma movimentação espiritual que está acontecendo. Temos as pessoas que psicografam, temos os videntes, temos até os médiuns de cheiro. O que seriam os médiuns de cheiro? Os médiuns de cheiro, eles usam o olfato, a mediunidade se manifesta através do olfato. Então, tem que se quebrar o paradigma de que o médium é a pessoa que incorpora. Não, todos nós somos médiums. Todos nós temos capacidades extrasensoriais para captar as mensagens dos seres extrafísicos. Como isso vai acontecer? Cabe a cada um diante da missão que Deus enviou para nós. Então, a mediunidade é uma forma, mais uma forma, na verdade, dentre tantas outras que existem, de unir esses dois polos. O polo da espiritualidade, o polo dos seres extrafísicos, que hoje vem se manifestando de várias formas, de vários lugares, de várias maneiras, e nós aqui, que também somos seres extraterrestres num plano encarnatório terreno. Nós aqui também estamos de passagem, não é? Então, você que tem esse desejo, essa vontade imensa de descobrir qual é o seu tipo de mediunidade, se você é médium, se você não é, eu digo para você, você é um médium. Você tem sim sua capacidade de fazer essa ligação entre os polos. Vamos afastar os conceitos. Vamos afastar, na verdade, os preconceitos. Vamos olhar para a mediunidade com uma forma mais abrangente. Vamos olhar a mediunidade de uma forma mais acolhedora, não é verdade? Dentro da Umbanda, por exemplo, nós temos os médiuns de incorporação, nós temos os cambonos. Os cambonos são os médiuns que trabalham na casa e não incorporam. Eles vão ajudar com assistência, eles vão ajudar as entidades e o trabalho é maravilhoso. É um trabalho muito digno e são excelentes médiuns. E porque não incorporam, poderiam ser excluídos dessa prática mediúnica? Claro que não. Cada um dá o que tem com o que pode, não é? Então, nós temos que trazer esse âmbito da mediunidade dentro da prática umbandista como uma forma de ligação entre os planos. Como isso vai acontecer? Aí depende da missão de cada um. E aí, basta você entender a sua, não é verdade? Dentro do terreiro, a mediunidade, ela se apresenta muito através da incorporação, hoje muito com a mediunidade consciente, não é? Nós, médiuns, posso falar também por mim, são 20 anos praticamente de Umbanda, nós incorporamos as entidades, nós trazemos o nosso trabalho, trazemos os nossos recados, mas nós também, através da nossa mediunidade, da nossa ligação com a entidade, nós também jogamos o nosso conhecimento terreno para aquela entidade que está trabalhando, para que ele possa se aproximar hoje da necessidade do consulente. Então, olha como o trabalho do médium é importante. Olha como você buscar o seu conhecimento, como você buscar o aprendizado das tuas possibilidades, das tuas capacidades, possibilita que a incorporação seja extremamente benéfica. Porque se as entidades não precisassem de um encarnado, a incorporação não aconteceria. Se esse tipo de manifestação foi dado pelo divino, é porque existe o polo positivo, tanto de um lado quanto de outro. Você é médium, um conselho. Estude. Seja curioso. Seja investigativo. Não tenha medo de conhecer tudo. Quando nós falamos que somos umbandistas, isso não nos encerra apenas no conhecimento das práticas umbandistas. Até para que a gente fale para outros povos, para outras culturas,
para outras crenças, nós também temos que nos abrir para outros rituais. Entender que cada religião, entender que cada dogma tem o seu fundamento. Não existe o melhor nem o pior. Mas existe sim formas aonde você encontra a guarida da sua fé para que você possa praticar, para que você possa desenvolver. Não é mesmo? Então, você, médium, e eu falo todo momento, você, médium, para que você abra a sua mente para isso. Para que você aceite essa condição, independente da sua religião. O médium não é uma característica única e exclusiva dos espíritas. O médium, na palavra, no sentido da palavra, é o intermediário. Todos nós somos intermediários. Somos intermediários. Então você, médium, aguce a sua sensibilidade. Pare de comprar os conceitos que as pessoas passam do que é ser médium. Vamos evoluir com a religião, vamos evoluir, a espiritualidade está trazendo essa evolução. A espiritualidade está clamando para que nós nos unamos num grande círculo como este que está sendo feito, para que a gente pratique e fale a mesma língua, certo?